Vamos começar mais um episódio de Pode Evocar. Eu sou o Michel Fernandes, nome mágico Lycos Hecatino. Eu sou a Raíza, nome mágico Selene Macarius. Eu sou o Fernando, nome mágico Peru. Bem-vindos ao podcast Pode Vocar, um lugar que pode trazer a conhecimento e salvação, ou pelo menos uma legião de obsessores. De novo, falando em carnaval, né? Porque falou de obsessor. Eu lembrei de carnaval. Cara, eu tô com uma marchinha na cabeça, que é a coisa mais sensacional do mundo, que é lógico do Velhas Virgens. Mas esse ano eu vou sair de diabo. Já tenho chifre, só falta o rabo. Mas esse ano eu vou sair de diabo. Já tenho chifre, só falta o rabo. E se você me der o rabo, eu vou de diabo pra curtir o carnaval. Mano, E Velhas assim tá Virgens é tudo muito certo. bom, velho. Nós aparecemos. Carnavélias eu queria ter ido. Hoje a gente vai falar então de. Eu já esqueci. Funcionamento da magia. Funcionamento da magia. E pra vocês, o que é a magia? Porque o nosso querido Papito Frater Umbrus Theotokos, acho que foi um dos primeiros que explicou assim de forma tão concisa que magia não é mágica. E porque, cara, todo mundo que pensa assim, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas que são profanas, elas pensam em magia, ela já imagina a bola de fogo, o cara chamando o capeta, assim, chamando o capeta a gente chama. Mas assim, de uma, assim, uma coisa bem de anime, sabe? Ou dos filmes da Marvel. Dragon E Ball, né? Dragon Ball. Ou até o Harry Potter. É, qu- Doideira. Nem quando na tudo. verdade é aquele meme de Goécia que tava lá, como eu imagino que é chamar o demônio, e aparece um demônio, tipo, eu vou comer a sua alma. E como é de verdade, aí aparece a corujinha do Daimon Stolas falando: Então, hoje a gente vai aprender sobre astrologia. E cara, e quando eu me deparei com isso no começo Que moto do caralho. Quando você. Quando eu me deparei com a magia, eu fiquei tipo, caramba, é uma coisa que tem muito mais a ver com a sua mudança interna, com a sua psique e que anda muito junto da alquimia, no quesito, né, de transformação do chumbo em ouro. Se você não entendeu, fique para um outro episódio. Mas a transformação da pessoa para a evolução, o físico, você alterar a parte física é um complemento de uma pessoa que conseguiu trabalhar o seu interno. A mudança vem de dentro para fora. Eu fiquei tipo, caralho. E aí, a gente há alguns anos nesse rolê. Olha só, a gente já pode falar que está há alguns anos nesse rolê, hein? Alguns anos nesse rolê, eu paro para ver Eu tô desde 2019, eu acho. Cara, entre indas e vindas, mais ou menos um pouquinho antes. eu vou falar até que eu tava fazendo. Eu tô repassando todas as minhas anotações, mentoria e tudo mais. E eu fiquei meio chocado em falar, tipo, porra, minha primeira aula não foi não, a minha primeira prática da mentoria foi no dia 22/3/2023.
Eu comecei a repassar isso aqui, eu fiquei meio chocado. É muito legal, porque vou ver no meus anotações e falo, cara, como eu escrevia ruim. Meus anotações são tão meio, tipo, né? É, Eu tenho meu caderno guardado até hoje. Aí eu tava fazendo mudança, eu achei ele. Cara, que legal você pegar as suas primeiras anotações assim e ler. Sim. É surreal. porque você era mais inocente. Sim, e tem muito aquele negócio de tipo assim, cara, qualquer coisa era muito incrível. É. Coisinhas, qualquer coisa. Realmente, você tá aqui. Eu noto que tinha muita coisa ali que eu considerava como uma situação. Eu deixei tá aqui aperto aqui no monitor. Tem algumas coisinhas que eu pegava que eram situações que eram tipo coisas simples. Ah, meu Deus, me deu formigamento na perna, não sei o quê. Aham. É magia, não sei o que, não. Calma, É calma. tipo crente que vê diabo embaixo de cada guardanapo, ou católico que vê a Virgem Maria no cu do cachorro, né? Jesus na torrada. É, Jesus na torrada. Porrada. Mas, respondendo sua pergunta, nossa, muito clássico isso, a frase nem é minha. Mas assim, magia é você moldar a realidade de acordo com a sua vontade. Aleister Crowley. Seja ela, seja ela interna ou externa. Nós somos hermetistas, então a gente acredita que o acima é como o que está abaixo. Então, se você tem esse poder de moldar a sua realidade interna de acordo com a sua vontade manifesta e consciente, você tem poder de mudar o externo. E o equilíbrio, que é o que pregamos aqui, glória a Deus, é justamente trilharmos o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. A gente não tende nem tanto ao denso, nem tanto ao sutil. A gente trabalha com ambas as polaridades, porque acreditamos que o cosmos ele se mantém estável pelo equilíbrio de todas as forças. Ah, tanto E que isso é se algo que inclusive vemos na ciência, não é tanto que mesmo? uma estrela quando entra em desequilíbrio, ela implode ou explode. Exatamente. Então já fica aí a primeira lição do podcast de hoje, que é o equilíbrio. Ele é a melhor forma de você, né, não surtar. Ah, aí entra tudo, né, cara? A gente deveria ser o caminho do meio e buscar o equilíbrio em tudo. Inclusive na política. Você vê que a pessoa que tenta colocar Deus acima de tudo é uma coisa. A pessoa que tenta colocar Estado acima de tudo fode também. Quando, cara, somos pessoas. Pessoas são diferentes, têm ideologias diferentes, sabe? Tentem entrar no caminho. Nunca vai ser, tipo, perfeito para todo mundo. Mas é possível que tenha um meio termo para todo mundo. Sabe? Um respeito mútuo. Então. E a magia também, né? Até o nosso podcast já começa com a premissa de não queremos ser o dono da verdade, exatamente porque a gente sabe que tem gente que caga a regra e, ai, mas eu não concordo com você. Foda-se, a gente tá falando da nossa experiência. Não precisa concordar. A gente tá aqui debatendo, cada um com a sua experiência. Eu falo merda, o Jim fala merda, a Raiza não, porque ela é perfeita. E, cara, é isso. Cada um tem a Eu sua cago e vivência. peido, também faço merda. Literal. Mas assim, se a gente for parar pra pensar na questão da magia, né? O que que vocês acham, no final das contas, que faz a magia acontecer? E o que que vocês acham que barra a magia, quando a magia não dá certo? E nisso a gente pode englobar, por exemplo, eu vou fazer um ritual de magia particular para um cliente, vou fazer para mim. Vias de manifestação. Podemos dar uma pincelada no tal do choque de egrégoras e até mesmo choque de retorno, que são coisas diferentes. Rituais coletivos. O que que faz dar certo, o que que faz não dar certo? Porque eu acho que essa é a grande dúvida, né, da galera aí na internet quando a gente fala de ritual. Ó, eu
Já vamos explicar que quem trabalha com magia já parte do princípio que nós acreditamos no animismo, que significa que todas as coisas possuem a sua energia. Todas as coisas, quanto mais puras e próximas, tipo, a gente vai fazer algo, tipo, fazer o bastão da arte, ou a varinha mágica. Eu vou buscar um galho de árvore para tentar fazer de forma mais artesanal possível, porque eu quero manter a energia daquilo. E entram as correlações. Eu quero uma árvore que seja frutífera, porque o fruto é uma coisa boa. Quando é uma coisa venenosa, eu estou carregando uma energia venenosa para aquilo. Os dias da semana, se você for ver o nome em inglês, domingo, Sunday, dia do sol. Segunda, Monday, dia da lua. E aí, assim vai, e aí volta, como era cada dia da semana é um nome de um deus nórdico. E cada um carrega uma energia, um arquétipo. Segunda é a parte mais mediúnica, terça, Marte, e assim vai. Então a gente acredita nessa parte do animismo, que todas as coisas têm as suas energias, correlações e tudo E mais. correspondências, É. né? E é isso que a gente tenta manipular através da vontade. Quando você. Ah, você não pode fazer magia com vontade pura? Pode. De novo, entra o que eu falei, que a Laura estava com raiva de mim quando a gente se separou e ela, sem saber fazer magia, estava apitando o radar do papito lá de que tinha alguém me atacando. Mas o que difere isso de uma magia é que quando a gente vai fazer algum ritual e tudo mais, que é a diferença de um feitiço, porque o feitiço é mais próximo assim da simpatia, né? É aquela coisa mais cotidiana. E a magia, quando a gente vai fazer magia, a gente tá ali chamando uma energia externa para potencializar aquilo que a gente tem como intento, como intenção. Então, para potencializar aquilo, o que, que a gente faz? A gente decora o nosso altar com coisas que sejam relacionadas àquilo. A gente fez há pouco tempo nosso ritual de Saturnália. A gente colocou elementos saturninos ali, uma foice, orquídea, que é uma flor relacionada a Saturno, incenso, e quem vê e participa dos rituais do Frater Umbrus, Fulgo Wellington Monja Mago, você vê aquele altar maravilhoso, todo decorado, que é assim, eu já ouvi presencialmente, nossa, cara, aquela coisa linda. Porque aquilo ali atrai energias relacionadas com a sua intenção. Então, a magia é manipular a força, você alterar a realidade de acordo com a força da sua vontade. E de artifício a gente usa coisas que potencializem. Tanto que, ai, nossa, você vê as pessoas que são até profanas falando, esse ambiente tem uma energia carregada. Então, até a pessoa que não é iniciada, que não tem um conhecimento ela tem uma sensação de que algo ali tem uma energia pesada, um ambiente que não é legal. Ela pode não acreditar, mas o corpo dela está ali sentindo que existe algo no ambiente que deixa mais denso ou mais sutil. E mesmo que ela não tenha essa sensibilidade, ela seja uma porta, às vezes o simples fato dela ver alguma coisa já causa nela uma sensação. Sei lá, você vê uma imagem de um Exu desses mais clássicos, assim, que você vê em loja
de artigos religiosos, você vê lá, é um Exu meio corcundinha com um chifrinho e um rabinho. Aquilo vai te trazer uma sensação, independente da egrégora que você está inserido. Vai te trazer alguma sensação, seja de proteção ou seja de aversão, de medo, enfim. Você vê, sei lá, um quadro de um pôr do sol, isso vai te trazer uma sensação. Então, mesmo que você não tenha uma sensibilidade energética, o simples fato de você usar elementos e símbolos, eles vão carregar significados. E a gente, dentro da magia, empresta energia de todas essas coisinhas. Então, quanto mais elementos você coloca no seu altar que façam correspondência com aquilo que você está querendo manipular, que é o seu objetivo, né, o seu intento, melhor, porque você vai carregar aquela bomba energética com mais gasolina. A entidade, quando você evoca ela, você tá. Ela, na verdade, está emprestando uma parte da energia dela para aquele objetivo. Então não é que a entidade, eu fiz um ritual com Afrodite para aproximar uma pessoa. A entidade não vai lá ficar rondando a pessoa. Não é isso que acontece. Ela te emprestou uma parte da energia dela, você manipulou junto com vários outros elementos ali na sua ritualística e você lançou isso pro alvo. E é essa energia que ela vai ficar ali, trabalhando. Lógico, se ela não encontrar barreiras, né? E a gente fala disso já já, que são as vias de manifestação e tudo mais. Então, assim, e isso explica, né? Porque que magia, um ritual, ele tem um prazo de validade também. Porque é uma energia. Então, toda energia em determinado momento, ela vai se dissipar. Ela vai ali se perder, né? Ela vai perder força e tudo mais, ela vai dissipar. Então, eu costumo dizer que estourando 6 meses. Mais que isso, ela já se perde, essa energia ela já se esvai. Então, é mais ou menos assim que acontece, né? Eu gosto muito de imaginar que quando a gente está falando de magia ritualística, você tem que tratar a energia que você está usando como água. E aí, para explicar por que que água, pensa da seguinte forma. Quando você pega a energia de uma divindade, você pega a energia do universo, você pega a energia de qualquer canto que você faça, você carrega essa energia para o seu intento, você arremessa na direção do alvo, isso pode bater numa defesa. E aí é mais para simplificar o que a Ra vai chegar depois de falar também das vezes de manifestação. Cara, é que nem água. Ela caiu nesse alvo e ela vai ficar ali. A energia vai procurar o que seria vamos colocar como rachaduras para que essa energia penetre e chegue no alvo que você precisa. Isso seria uma vez de manifestação. De uma maneira bem simples, bem sutil, bem besta de explicar, só para a gente chegar lá. Mas, usando uma frase que a gente ouviu no mentoria, eu acho que vocês também ouviram, e que foi uma frase muito legal, porque ela tira um pouco dessa mistificação de que, tipo, o mago é o super-herói do universo, ele faz as coisas acontecerem. Cara, o mago, ele, nas palavras do Monge Amado, que isso ajudou muito a fazer uma concepção, o mago só é o maior ladrão do universo. Porque ele consegue pegar a energia desse canto, manipular para o jeito que ele quer e colocar nesse canto. E aí as coisas vão acontecer. Só que você tem todas as consequências que só um mago, um magista de verdade vai conseguir lidar, vai saber lidar. É mais para explicar também. Cara, no final das contas é tudo energia. Você sempre vai tirar energia ou vai pegar energia emprestada de entidade, universo, elemento ou o que for. Mas tudo é permanente. Você tirou a energia de um canto, aquela energia tem que voltar de alguma forma. E a gente já vai explicar também o que acontece. Mas no final do dia é basicamente isso. Para mim, aquelas frases de tipo, e não estamos falando das frases da galera gratiluz. É tudo efetivamente energia. A diferença é que quem sabe magia, quem trabalha com magia, quem tendo percepção ou não, é uma pessoa que ela vê a energia tomar forma, inteligência e intento. E saber manipular tudo isso para chegar no ponto que você quer. E é muito assustador no começo, quando você está lá no comecinho, você vê as coisas tomando forma ou tomando uma inteligência.
É a mesma coisa que você olhar para uma fogueira e você ouvir a fogueira falar com você. É, é muito exótico, é É muito difícil, mas legal. acontece muito, né? É difícil, mas acontece muito. Você vê o fogo, você sabe que pode ter uma inteligência ali, pode ter um elemental, você conversa com eles, salamandras, derivados. É ver esse pequeno ponto do que acontece, de como a magia vai funcionar e da onde ela está vindo. É o que você falou, eu posso fazer um ritual com Afrodite. Você vê que a Afrodite vai chegar e falar, pode pá, eu vou resolver o problema para você. Vou pegar aquela menina, aquele cara, ou os dois, ou aquele menininho, vou juntar todo mundo e vai fazer um balaio novo. Não. Tem o seu intento, a energia dela, a energia do universo, o que você está fazendo, como você está fazendo, para que isso chegue na pessoa, entre pelas vias e ele faça o seu intento. Por isso que a gente joga tarô antes de fazer um ritual, pra saber se vale a pena, se tem via de manifestação ou não. Porque às vezes, Exato. uma vez eu fiz para Tem uma amiga minha e eu sabia, a gente já falou em um episódio aí sobre como a magia interfere no pensamento. E cara, não. Eu sabia que ela tinha vários problemas psicológicos e tal. Eu falei, pô, vou jogar pra ver se vai dar certo. Eu joguei assim umas 8 vezes tarô. Tudo deu muita merda. E eu falei, olha, procura uma terapia, cara. Procura um psiquiatra, você precisa de medicação antes de querer resolver qualquer outra coisa com magia. Porque você não tem via de manifestação, porque tá tudo cagado na sua cabeça. Que é uma das coisas. Se você, a pessoa tem uma síndrome do impostor grande, falo por experiência própria, ela se auto-sabota e tudo mais, qualquer via de manifestação que ela tiver, não vai dar bom. Eu gosto muito de trabalhar com Afrodite para casos de amor quando a pessoa tem questões de auto-amor. Então, assim, sei lá, às vezes a pessoa chega pra mim, eu tô com dois casos assim. A pessoa chega pra mim e fala assim: "Ah, eu quero conseguir uma pessoa". E aí eu vou conversando, a gente vê no tarô logicamente, e a pessoa tem uma questão de de si, de autoestima, é muito complicada assim. E aí eu sempre sugiro a Afrodite, né? A não ser que o tarô aponte que isso realmente é um péssimo caminho. E eu explico pra pessoa, cara, a Afrodite é muito diferente do que a galera imagina, assim, que ela vai trazer só o grande amor. Ela vai primeiro trabalhar em você as suas questões internas, ela vai deixar você legal pra depois ela ir trazer alguém pra você. Que na verdade não vai ser nem ela literal que vai lá trazer. Você estando diferente, isso já vai fazer a diferença. Você atrai, a sua energia atrai melhor as coisas, né? Isso. É o que eu Então ela penso. traz esse amor de um jeito muito particular que só a Afrodite sabe fazer. Só que aí é um trabalho lento, é devagar. Por quê? Seria muito mais fácil chegar e falar assim: ah, beleza, vamos trabalhar, sei lá, com o anjo da água, para puxar alguém para você, para magnetizar alguém. Ou vamos trabalhar com fogo, de um lado mais libidinoso. Só que eu vou tá tampando o sol com a peneira. E vai atrair E coisa eu que não não acho vai fazer bem isso, pra pessoa. eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal porque a chance de você se meter num relacionamento merda, ou até de vir uma pessoa legal pra você e E você você ser um foder merda. essa chance de relação boa, porque você está com o seu emocional, a sua estima toda bagunçada, é muito grande. E as pessoas elas precisam entender, cara, tem coisas na vida da gente que elas levam tempo e elas levam muitos rituais. Outro dia mesmo eu tava falando no meu. Faz um tempinho. Eu tava falando no meu Instagram. Cara, a mudança de vida que eu tenho hoje foi anos de muitos rituais.
E ritual para uma coisa e ritual para outra, e não dá certo, e vai de novo, e vai de outro jeito, e vai aqui, e vai ali. Então, assim, você pensa, vamos pegar, vai, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos falar de 7 anos. 7 fucking anos para eu conseguir mudar de vida. Quantos rituais nesses 7 anos eu não fiz? Então eu fico muito puta quando as pessoas elas querem um resultado assim, ó. Acontece, às vezes, acontece. Acontece. Já tive casos, por exemplo, de fazer ritual com Dionísio para questões libidinosas e, assim, no mesmo dia bater contato no celular da pessoa. Acontece. Só que, cara, às vezes não é tão fácil. Na maioria dos casos não é tão simples. Então, mano, precisa ter muita paciência e precisa saber que magia é luxo. Vai custar dinheiro, é caro. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que lembrar também todo mundo que é por isso que não tem magia pra ganhar no Mega Sena. Pois é, E pois aí é. entra a questão de egrégora, crença limitante e um monte de coisa, porque tudo isso entra no ponto de via de manifestação. A via de manifestação, vamos dar um exemplo. eh, a pessoa quer ser milionária. Ela fala, vou fazer um pacto com o diabo. Cara, esquece isso, sua alma não vale porra nenhuma. O que que o diabo vai olhar e falar, mano, o que que eu vou fazer com essa merda? Se O diabo você, não quer sua alma, se nem tá? você, Os se nem, crentes podem ficar tranquilos, o diabo não quer a é, sua alma. não, e Olha ainda que a bênção. entidade vai olhar e falar assim, se você não quer ela, pra que que eu vou querer? Aí tá, aí a pessoa quer, a pessoa não tem, ela quer ser tipo, eu quero ser milionário, eu quero ser um dono de empresa, eu quero ser o CEO da empresa que eu trabalho. Aí você vê, a pessoa não tem faculdade, a pessoa não se interessa por ler, porque ler é o básico de tudo. Ler, tipo assim, cara, desde que o gibi da Turma da Mônica, que, que seja, sabe? Quanto mais você lê, mais a sua resposta cognitiva melhora, mais o seu jeito de conversar com as pessoas melhora. Quanto mais você se aprofunda em literatura, mais o seu conhecimento fica abrangente e você sabe se colocar em qualquer posição, em qualquer cenário. E isso é uma coisa que eu sempre converso com a Laura, porque se é pra falar besteira, cara, eu falo de boa. Se é pra falar de coisa nerd, eu falo de boa. Se é pra conversar tipo, com o irmão dela que tá fazendo engenharia naval. Bicho, puta, nerd pra caramba. Eu converso com ele, tipo, de teoria das cordas, coisas de astrofísica, que ele é apaixonado também. E ao mesmo tempo, teve uma vez que a gente saiu para um jantar é, num hotel que um cara tava, e ele sempre chama a galera rica pra caramba que ele conhece, o cara é dono de agência e tal. E gente, assim, muito cheio da grana. O cara é dono de agência, você já imagina. E, cara, consigo conversar com todo mundo. Tipo, é viagem. É isso, é aquilo. Por quê? Eu leio pra caramba. Eu tô o tempo todo hum, abastecendo o meu cérebro de coisas relevantes que me fazem ter um repertório. E aí entra no que a gente falou em outros episódios sobre o arcabouço simbólico. Quanto mais você lê, quanto mais você absorve informação, e TikTok de 15 segundos não é informação. Cara, a sua vida muda. É, tem um estudo que saiu esse ano que mostra que essa geração de agora, pela primeira vez, é a geração que é mais burra que seus pais. Tipo,
É a única geração que o QI não aumenta. Você já viu a geração de agora fazendo uma pesquisa no Google, no YouTube, enfim? Pega assim o celular e coisa o microfone e pesquisa falando. A pessoa não digita mais, nem para fazer uma pesquisa. Eles falam. É, e a pessoa, cara, ela não se interessa, ela só se interessa por coisas fúteis. Pô, olha a semana passada que colocaram tem até ranço de falar que é jornal, mas cara, que colocaram ali como notícia que a tal da Virgínia, que eu nem sei quem é, ela é a pessoa, é a mulher mais importante e influente do Brasil. Sabe, numa semana depois que uma cientista brasileira foi anunciada que ela conseguiu curar tetraplégico. Como você pode falar que uma jumenta de TikTok é mais importante do que uma cientista? Olha o nosso histórico de como demorou para as mulheres serem reconhecidas no meio acadêmico. E aí a mulher tem uma descoberta que é assim, cara, ela pode ganhar um Nobel. Você tem noção do que é isso? O Brasil Uhum. ganhar um Nobel através de uma mulher que está curando tetraplégicos e as pessoas vão atrás da Virgínia. Porra, são pessoas que não leem. São pessoas que não buscam conteúdo, são pessoas que são incultas. Aí chega uma pessoa dessa e fala assim para a entidade: "Ah, eu quero virar CEO". A pessoa não sabe conversar. A pessoa não tem estudo. Ela não sabe como funciona o trabalho dela. Ela não tem interesse em se aprofundar no trabalho dela. Você vai crescer como? Aonde que a magia vai ali trabalhar para conseguir fazer você prosperar dentro da empresa? Porque ali a magia vai parar e falar assim, tá, eu preciso fazer essa pessoa prosperar. A pessoa é uma porta. Eu não consigo ali empurrar para a pessoa ir ali para o lado, porque, cara, não tem conexão. Eu não consigo fazer isso daqui sem ela me ajudar. É igual o pessoal fala, né? É, Exu te dá o caminho, mas é você que tem que andar. E, Exatamente. e é muito É um louco ritual isso. de prosperidade para a pessoa ganhar dinheiro, sendo que, tipo, ela não, sei lá, ela não tem um emprego, ela não entrega currículo, ou, sei lá, ela tá presa num emprego muito merda que não dá oportunidade nenhuma para ela de crescimento. Porque a pessoa pode falar assim, poxa, eu tô empregada. Beleza, mas a empresa onde você tá trabalhando não tem chance de você crescer. Você tá mandando currículo para outros lugares? Uhum. Você está fazendo um trabalho por fora? Você tem uma via de manifestação para esse dinheiro a mais entrar? Porque de repente, aonde você está não vai entrar mais dinheiro. Então, são todos esses detalhes, né? Então, É, você precisa gerar a sua via de manifestação. Às vezes você vai ter um karma, às vezes você vai ter alguém demandou você, também tem isso. Tem várias questões que você precisa ver antes de falar que a magia do fulano de tal não funcionou, que o rito coletivo de fulano de tal não presta. Outra, às vezes tem a sua afinidade energética. Às vezes você não vai se dar muito bem com energia sutil, então um ritual com um anjo para você não vai feder nem cheirar. E tá tudo bem. Às vezes vai ser com um daimon. Que você conheça também a sua afinidade energética, ou se você não é do rolê, consulte alguém de confiança para saber qual que é a sua afinidade, né? Para você ir mais certeiro ali. antes eu via a magia como tipo um. Ah, é a galera mais velha, né? Pô, eu tenho 43, por favor, me respeita. É um Game Shark. Você coloca os códigozinhos lá e você consegue sair na frente. Mas agora com a nossa conversa, é mais esses jogos
freemium, que é um jogo gratuito, mas se você pagar você consegue algo extra, mas você Aham. continua tendo que executar as coisas para avançar. É isso, magia é isso. Você tá junto com todo mundo vivendo. Você fazer magia é você acessar uma parte que vai te dar uma arminha melhor, que vai dar mais dano. Mas você continua tendo que você passar a fase. Ela não vai te jogar lá na frente É, sozinha. você ganha Ela, vantagens no você tem jogo. vantagem no jogo. É, É. É que Ele, nem quem joga COD. Quem joga COD tem a tal do especialista no COD. Que você consegue ganhar todas as vantagens do jogo. Só que você ter especialista não garante que você e o seu squad vai ganhar a partida. você ganha a benefício de ser especialista, mas se você é um bosta quando tá atirando, você não consegue mirar, seu Você controle vai tá quebrado, rushar sem estratégia. exato, você vai continuar sendo um bosta. Não É, adianta. Magia não é é mágica. sobre. Tipo, você Uhum. pensar, vou fazer magia e no dia seguinte alguém chega e eu quero te contratar porque você é isso. Cara, não existe. cara, eu acho que assim, tem muita coisa que a gente pode falar daqui, que são, um, magia não é ganho, Não é o quê? e aí isso é uma coisa, não é ganho rápido. E é uma coisa que a gente tem visto, basicamente todo magista público sabe disso. Você vai fazer um rito coletivo. Qual é o rito? Quais são os ritos que mais tem gente? Putaria, dinheiro e mais putaria, certo? Vamos colocar assim. E Mas, putaria com dinheiro. e putaria com dinheiro, exatamente. Assim, ninguém se preocupa, por exemplo, se você falar, puta, vou fazer um rito de Mercúrio. Por que não? Para melhorar Estudos, isso. nada. Exato. O pessoal vai olhar aquilo e falar, puta, mas se eu misturar isso, se eu fizer esse rito, será que eu vou passar automaticamente num curso público e garantir minha vida para essa vida? Então, Não é você assim. vai aprender melhor E quando estiver estudando. Não que você vai passar. exato. Rito de Mercúrio, rito da Lua, rito de Saturno, para você ter a disciplina para você poder estudar. Ninguém procura isso efetivamente. O pessoal quer ganho rápido. E é isso que poucas pessoas entendem que é, cara, magia de dentro para fora. É o que a Rafa falou, é um processo contínuo de anos. Conforme você vai deixando a magia acontecer, conforme você vai evoluindo como pessoa, conforme você vai se sintonizando com essas pequenas mecânicas de como a energia funciona, você efetivamente tem um ganho maior de prosperidade, de conhecimento, de luxúria, o que você quiser. Mas não é rápido, não é instantâneo, muito menos é tipo, vou fazer agora e vai acontecer. E um segundo ponto extremamente importante é a qualidade de como você pede influencia diretamente no resultado. Não adianta você ser uma pessoa, perdão, ter uma pessoa fodida que realmente não estuda, não vai atrás, não procura melhorar o currículo, acha que consegue ganhar a vida só sentado jogando videogame no computador e beleza, tem gente que ganha a vida e são alguns casos raros, mas não adianta você chegar num rito qualquer e falar eu quero dinheiro e não fazer o mínimo de sorte para você ter uma viabilização, porque dependendo da entidade que você está pedindo, você vai chegar e falar eu quero ter uma grana fodida a partir do mês que vem, porque sim. Aí você vai fazer com o capeta vai falar, beleza, vai lá e mata teu pai. Pronto, ganha uma herança. Você tá rico. A culpa é do magista? Não, a culpa é sua. Cara, É, o melhor exemplo disso, pra mim, Hermes e Renato. é, A hora que o cara gira o disco da Xuxa ao contrário, aparece o capeta e fala assim: Você tem um pedido? Pô, só um? Beleza. Eu queria que meu pinto arrastasse no chão. Aí o diabo arranca as pernas dele. Ué, você é pediu? simples. A via de manifestação mais fácil é Mais arrancar suas fácil. pernas. Gente, a energia, ela é um caminho, ela é uma força meio cega, É tá? igual com Então a ela água. A água é vai. igual à água. Ela vai por onde for mais fácil. Lógico que tem o jeito certo de você pedir, isso conta horrores, conta horrores. Só que ela tem o jeito dela escoar. E ela vai economizar energia. Ela vai pelo caminho mais simples. Isso, inclusive, é ciência. Então, não adianta você querer inventar a roda, sabe?
E para mim também eu acho que é importante também reforçar aquele seguinte ponto. E aí é um ponto polêmico, que eu também sei que é polêmico, mas eu vou falar do meu jeito. Ah, foda-se. Foda-se. Porque é uma crença minha e eu acho que é também importante porque isso leva a uma análise legal dos cenários. Não adianta você chegar e falar, eu vou fazer um ritual de prosperidade com Baal, eu vou fazer um ritual de prosperidade com os anjos da terra, eu vou fazer um ritual de prosperidade com Júpiter, pedindo grana. A gente entra naquele segundo ponto do tipo choques de egrégora. Tipo, tô jogando tipo de entidade no mesmo tempo. Cara, não é assim. E aí a polêmica, eu acredito que efetivamente é possível você utilizar diferentes para uma intenção desde que de espectros diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ganhar um emprego, eu vou fazer um ritual para que eu consiga eu vou fazer um ritual com Mercúrio para que eu esteja preparado para fazer as entrevistas. Vou fazer um ritual com a energia de Júpiter para que o meu currículo seja visualizado. Vou fazer um ritual com Liansá para que qualquer bloqueio que me impeça de conseguir o meu ato seja quebrado. Acho que a Ra, inclusive, fez um post muito importante um tempo atrás, que era o famoso A Defesa Cebola. Acho que é a melhor coisa para explicar isso. É você fazer camadas da sua intenção, utilizando essa energia de fontes diferentes e caminhos diferentes para que o seu objetivo final seja atingido. Mas isso demanda uma experiência muito grande. Uhum. Muito cuidado em misturar energias, falando só eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, porque isso não dá certo, isso vai dar muito mais problema do que resultado. E também demanda que você saiba ver o seu objetivo de ângulos diferentes para você saber como você vai trabalhar isso sem causar nenhum tipo de choque. Tem casos que se aplicam, tem casos que não se aplicam, tem gente que vai falar bem dessa estratégia, tem gente que vai falar que não, você pode trabalhar com uma que se dane. Aí vai a gosto do cliente, mas é o famoso, tem experiência e maturidade de conhecimento para saber como você vai tratar esse tipo de situação. E estuda para saber exatamente como você vai guiar esse tipo de acordo, situação ou como for. A Rafa falou sobre a magia demorar. Uhum. Hoje em dia a gente está numa geração muito. Não é nem mais fast food, porque fast food ainda demora um pouco para chegar. Se você pede um iFood da vida, cara, ainda você vai ter que esperar uns 40 minutos ali. As pessoas estão tão viciadas nos likes, na resposta rápida, na o vício de dopamina delas é tão grande, elas não conseguem ver um vídeo com mais de 15 segundos. E aí você pega é, os grandes magistas, e vamos aqui, né, citar John Dee, que foi o criador foi quem recebeu a magia enoquiana, o cara que foi responsável pela criação do termo Império Britânico. A rainha, eu não lembro se é Elizabeth, mas quando ela foi ser coroada, ela perguntou para John Dee qual era a melhor data astrológica para que aquilo fizesse bem para ela. O cara demorou anos fazendo ritual para o país dele virar uma potência. Não é de uma hora para outra. E aí chega o Zezinho e aí é um bom método para você ver se a pessoa é charlatão ou não. Se a pessoa te prometeu que, tipo esse anúncio de post, em 7 dias seu amor de volta, cara, não. A magia não funciona assim. Existem casos em que eu fiz ritual com o Mikael, tipo assim, num domingo, na segunda, meu amigo falou assim, caralho, mano, mas já aconteceu isso e aquilo. Mas por quê? O cara era estudioso pra caramba, trabalhava pra caramba, tinha tudo registrado, tinha um monte de coisa. Então, tem ritual que eu fiz pra mim que ainda não, não fez efeito, já tem quase 6 meses. E aí, porque tem coisas e coisas. Tem Uhum. ritual que eu fiz pra Olivia, minha cachorrinha, quando ela tinha problema no olho, quando ela era viva. Em uma semana curou o olho dela. Eu fiz com o demônio.
Então, as pessoas estão tão viciadas, porque você olha Instagram, TikTok, LinkedIn, todo mundo publicando o tempo todo, e não sei, e as pessoas não conseguem, de novo, as pessoas não conseguem parar para ler um livro. E Assim, a o livro ansiedade é uma merda. Ela caga tudo. que é uma das coisas que Crowley já colocou ali nos seus axiomas de magia, que é a definição de magia. É, todo ato consciente, livre de ansiedade, é um ato mágico. Então, Cara, você fazendo isso, você não estando com essa ansiedade, porque a ansiedade vai te barrar, a ansiedade vai criar um monte de problema em você. E quanto mais você vive em rede social, quanto mais você vive ali, tipo, ai, nossa, vou colocar isso porque eu quero um like. Ai, nossa, olha só, meu dia a dia, isso, aquilo. Cara, a sua vida não é tão importante assim. Se dê o desvalor. Se você morreu hoje, daqui 2 anos, a maioria das pessoas não vai lembrar de você. Daqui 5 anos, tem familiar seu que não vai lembrar como é o seu rosto sem olhar uma foto. fato. Então saiba que você é insignificante. Você não é E a tudo isso. ansiedade ela vai criar como se fosse esse ruído energético, né? É, E ela vai criar a dúvida. Então, vez ou outra não adianta. Você vai, até a gente que é magista, né? Que já tem isso muito bem trabalhado. Vez ou outra você vai lembrar daquele ritual. Principalmente quando você faz para os outros que a pessoa chega e te manda uma mensagem do nada, tipo, perguntando alguma coisa e tal. Você vai lembrar. Só que, beleza, você lembrou, você já vai lá e desvia, vai fazer outra coisa. É igual que a gente fala da meditação. Você não vai ficar, às vezes, sem pensar em absolutamente nada. Mas saiba desfocar é a daquilo. gnose. Se você não Entendeu? assistiu Saiba o episódio da desfocar. gnose, assista que é bem legal. Então, é a pior coisa, é a pior coisa você ficar pensando nisso. Viva! Fez o ritual, seja com magista ou você mesmo fez. Faça esse exercício, viva como se o ritual nunca tivesse existido. E continue fazendo a sua parte. Sim, porque é aquele rolê, né? Sei lá, de tarô, às vezes, que a gente vê. Ah, eu joguei pra saber se eu ia passar no vestibular. O tarô apontou um resultado positivo que sim. Aí o que que eu fiz? Eu relaxei, não passei no vestibular. Quem errou? O tarô ou o oraculista? Ou foi você que, a partir de uma previsão, mudou o seu comportamento? Então, viva como se nada daquela consulta tivesse acontecido. A não ser que for uma coisa que você realmente queira modificar da previsão que saiu, beleza, aí você vai agir em cima daquilo. Agora, o tarô falou que você vai passar, continue na mesma pegada. Não faça nada de diferente, porque o tarô ele vai ler aquele momento ali, aquela janela daquele espaço-tempo. Então, se você quer manter aquela previsão, faça tudo o que estiver ao seu alcance para manter o mesmo padrão. Não mude a rota. E uma coisa que é bem didático para a galera ler, se tiver interesse, falando sobre aquela questão das energias que o Dinho estava comentando no começo, leiam o livro da John Fortune, O Autodefesa Psíquica. É um livro muito interessante para você ter de maneira bem didática a visualização de como essas questões de energia elas funcionam. Ataque, defesa, como isso pode se manifestar, tanto em sensações, às vezes em visualização, forma de você manipular. É um livro muito legal, não é um livro grande. E fica aí de recomendação a leitura para vocês. Magia é uma coisa muito, muito, muito séria, muito legal, mas também demanda muito de você como pessoa. Então, assim, trabalhos, desejos intensos, você tem que estar sempre focado nisso. Isso teve uma. E aí, aproveitando também para falar, aquela velha história que a gente fala. Quem já leu o livro de segredo, beleza, vai entender o que eu tô falando. Quem não leu, de toda forma. Eu ouvi de um cara que era supervisor onde eu trabalho, que ele falou:
Você quer ser promovido, por exemplo, para supervisor, para gerente e tudo mais? Viva como se você já fosse. Então, assim, você fez um ritual, tipo, puta, eu quero um ritual para eu passar numa vaga. Trabalhe como se você já estivesse passado. Você só está aguardando que esse momento chegue. Esquece o ritual, faça tudo o que você tem que fazer. Mantenha-se na vibração. Estou ansioso. Não esteja ansioso. Tenta controlar isso o máximo possível. Repetindo tudo o que já foi dito 50 vezes, mas eu acho que é muito importante reforçar esse tipo de frase, porque e eu vejo isso muito, muito. Quem participa dos ritos coletivos do Mago vê a quantidade de pessoas que ficam absurdamente ansiosas. Quando eu digo absurdamente ansiosas, é no sentido, o rito acabou de acontecer há 15 minutos. E tem gente que não dorme para ficar falando o que tá sentindo, tá Sim. com Nossa, sim. e assim, eu não estou querendo com isso falar que eu estou tirando graça de quem faz o rito. Eu estou querendo humilhar ou menosprezar qualquer tipo de pessoa. Mas existe uma linha que ela tem que ser muito bem definida entre ansiedade e expectativas e ansiedade. Você fez um rito agora, não significa que isso vai acontecer amanhã. Você fez um rito agora, não significa que literalmente toda e qualquer coisa que acontecer na sua casa ou na sua vida nos próximos 45 minutos vai ser ligada ao rito. Sim. Não é. E, cara, isso é um outro ponto que vale a pena levantar, que é isso. O mundo ficou tão ansioso e tão focado no imediatismo, na dopamina imediata e tudo mais, que realmente as pessoas acreditam muito que um rito coletivo vai trazer todos os desejos que eles quiserem no momento em que a vela que ele acendeu se apagar. E, cara, a energia não é a energia do universo, da magia como um todo, não é da tomada. Você não conecta um plug e vai acender uma lâmpada. Não, isso é muito diferente. Então as pessoas têm que aprender e têm que ter um foco, e isso serve não só para magia como para toda a vida. Cara, a pior coisa que existe é você estar extremamente ansioso. Porque no momento que a sua ansiedade começa a superar o intento ou o que você tem que viver, você tem que viver em relação ao que você pediu ou que você realizou no seu rito, o seu rito está fadado ao fracasso. E a culpa não é do magista. A culpa efetivamente vai ser do magista que eu digo que você contratou ou derivados. Mas a culpa vai ser sua por não conseguir se manter na vibração que você precisa se manter. Você não está fazendo a sua parte. Você não está fazendo o que precisa para que a energia consiga fluir para realizar tudo o que você precisa. Só fazer um adendo aqui a Fala. hora que você falou como, se você quer se você quer ser um CEO do rico, não sei o que, viva como isso. Muita gente Uhum. pensa já da forma, tipo, então já, beleza, eu já ganhei isso, então tenho fé, já vou sair gastando, vou sair luxando. Cara, não é isso. Não é isso, não caia na merda de. Pelo contrário, você vê as pessoas que são muito ricas, elas são super mão de vaca. Mas é o quê? Você quer ser um dono de empresa? Haja como tal. Tenha uma postura como tal. Seja minimamente educado, tenha um mínimo de eloquência, estude. Uma vez, um amigo meu falou na agência que eu trabalhava, a gente sempre se zoava tal, e um dia ele chegou completamente diferente, assim, o jeito de se vestir. E a gente falou assim, ô careca, que negócio é esse aí? Tá patrão agora? E aí ele falou assim, pô, eu tive um feedback lá do meu supervisor e ele falou pra mim, se vista como a pessoa que você quer ser, como quer ser reconhecida. Então eu parei de andar relaxado e agora eu vou andar um pouco mais certo, porque eu sei que certo não, mas vou andar um pouco mais bem arrumado, sabe? Um corte bonito, tal, caimento bom, a roupa, porque a parte visual estética, ela interfere em como as pessoas vão
te reconhecer. Então, eu quero ser reconhecido como uma pessoa séria. Então, eu tenho que ter um posicionamento sério também. E aí, isso foi uma tijolada na minha cara que eu falei assim: porra, careca, você tem razão, hein, mano. E aí, eu naturalmente comecei a olhar um monte de outras coisas e falei assim: faz sentido. E eu comecei a mudar. E a hora que eu comecei a mudar, eu falei assim: porra, velho. Eu tô me sentindo tão melhor agora que eu estou me vendo assim, nessa posicionamento e tudo mais, que fez sentido e desbloqueou um monte de coisa na minha vida. De abacaxi hoje, não me levem a sério. Tudo bem, fim de semana ainda tá rolando bloquinho. Eu tava de abacaxi no primeiro dia e de oncinha no outro. Mas a segunda coisa que o Dinho falou, o que era mesmo? Sobre. A primeira foi sobre Qual momento? A primeira foi sobre o teu tempo, como os pedidos e tudo mais. A segunda era a ansiedade? Eu não lembro mais. Achou tanta coisa agora que Vixe. tá bom aqui. Aqui a gente coloca essa parte a gente não vem preto e branco porque vai provar que a memória dos magistas aqui tá meio prejudicada. Não, eu falei também da parte da ansiedade nos coletivos, cara. É. E É, outra coisa, tenha essa consciência, que foi que a Raiza também já falou. A energia de um coletivo é uma energia coletiva. Procura no dicionário o que significa isso. Então são sim. várias pessoas, a Ra já explicou. Quando você vai fazer, você contrata um magista. Quando você vai contratar um de nós três para fazer um ritual para você, né, porque o contato está aqui embaixo, é, você está chamando uma pessoa para direcionar uma energia exclusiva para você. Quando você entra num ritual coletivo, o mago está chamando, o magista está chamando uma energia e pegando o pedido de 100 A energia da pessoas, egrégora a também. energia daquela egrégora para 100 pessoas e fazendo assim, ó. Então a chance de a via de manifestação ser ainda mais necessária é maior. Isso sem contar que tem pessoas com questões específicas. Às vezes você tá fazendo um ritual de amor, só que você tem karma no amor. Às vezes você tá fazendo ritual de amor e você, sei lá, tem um problema de algum trauma de alguma coisa que aconteceu com você. Que aí você já precisaria, de repente, para alguma coisa mais voltada para uma tentativa de cura emocional em, em conjunto com questões de terapia mesmo, com médico, psicólogo e tal. Às vezes, sei lá, você tá com uma demanda no seu rabo do seu ex. Então você primeiro tem que tirar isso. Então é muito mais complexo, às vezes, o seu caso. Isso quando você vai para verificar isso no tarô em algum oráculo, a gente vê, né? Putz, olha, você tem um karma. Uma das questões que eu falei aqui, que eu tô com 2 casos de Afrodite, que eu fiz pra. Uma das pessoas, ela tem o karma. Eu falei isso até no meu Instagram, acho que outro dia. Ela tem um karma na questão do amor, karma de vidas passadas. Então, assim, vai ser muito mais difícil da gente resolver essa questão. Às vezes é uma pessoa tão cagada que ela tem um karma no karma. No karma, sim, É tipo a pessoa que sim. faz assim, tem azar no amor, azar no jogo e sorte no E azar. azar no azar. Não, E e sorte sorte no no azar, azar. é. Então aí entra Então aí, cara, não adianta, você vai fazer quantos ritual coletivo você quiser. Às vezes não vai resolver. e assim como você mantém, você precisa ter um cuidado com o seu corpo físico, você precisa ter um cuidado com o seu corpo espiritual também. E aí as pessoas não se cuidam. é, Semana retrasada, acho, a Laura foi num bloquinho que eu não quis ir.
Ela voltou e ela tá assim, quase chorando. Aí ela, eu tô passando mal, não sei o que, lá, lá. Aí eu já aproveitei que tava com o óleo de banimento, que o nosso querido Frater Umbrus vende magias do dia a dia. E, meu, eu passei nela e falei, pô, eu quero que. Vamos tentar fazer o negócio ali pra, tipo assim, vamos limpar ela dessa energia ruim. Cara, dormiu que nem uma criança. E aí a pessoa, sabe, você não precisa só desse óleo, mas pode de vez em quando ali, tipo, tô me sentindo carregado, tô me sentindo mal, não sei o quê. Ok, faz um banho, vai Um num banho de terreiro. boldo. O banho É, de boldo é muito bom. Você não tá conseguindo dormir, você tá passando mal, toma um banho de boldo. Salva raríssimas exceções. Pode jogar na cabeça. se Banho de você não é boldo é iniciado, bom. se você não é iniciado, cara, não tem problema nenhum, joga da cabeça pra baixo e aquilo, vai É. mentalizando, tipo, puta, vai enxugando, empurrando assim, tipo, que aquilo tá Banho de rosa saindo. branca é bom também. Banho Então, de boldo de rosa branca. e ela é super resistente. Ela é super resistente com espiritualidade. Olha que a primeira vez que o El foi em casa, ele olhou e falou assim: Nossa, mas você é uma sacerdotisa, né? Você tem um espírito aqui que uma coisa tão forte. O pai de santo da casa que eu ia foi jogar búzios pra ela e ele falou assim: Cara, ela tem uma mãozinha ali pra feitiçaria que olha, o Oxum nela grita, hein? E direto ela tem sonho tipo, com coisas da Umbanda, tem sonhos com orixás e tudo mais. Fala assim, cara, o negócio tá aí te cobrando. Uma hora você vai. Você quer que eu faça um ritual pra matar sua mediunidade? Beleza. É mais fácil. Ou corre atrás e vamos cuidar das coisas que precisam, porque é Puta, igual ao seu senão dá corpo merda. físico. Isso é igual ao seu corpo físico, cara. Se você é super sedentário, você vai ter alguma doença. Você vai se foder. Então cuida do seu espiritual e do seu emocional. É aquilo, cuidar da mente, do corpo e do espírito, cara. Hum, é. E não precisa só ir em terreiro. Às vezes a pessoa tá, sabe, fazendo as rezas dela do dia a dia. Não precisa. Porque pra você rezar, você não precisa nem acreditar, tipo, seguir mesmo uma religião. É. Mas você tem as suas crenças, e você, tipo, ancestralidade, Deus, o que for. Sabe, você não tá numa igreja, numa religião, mas você acredita em alguma coisa. Então vai lá e faz o seu pedido, faz seu pedido pro universo, mas exercite aquilo dentro de você, porque aquilo vai gerar algo. E gera. Ou seja, E tem também a tal da teurgia e da taumaturgia. Explica aí um pouquinho pra gente, o Michelzinho, Eu tô o comendo, fale. Odinho, cara, farofa, pra fora. pra fora. A magia do Michel, cuspiu a comida dele nesse momento na câmera. Cara, magia. Vamos. Deixa eu recuperar as minhas memórias. Existe um ponto muito importante, é um ponto que também está em ascensão que vocês vão entender por que está em ascensão, e que muitas pessoas até confundem um pouco sobre o que é sobre magia e tudo mais. Louvor a entidades. Louvor a entidades de todo e qualquer tipo, de todo e qualquer gênero. Louvor pelo louvor. Porque se você louvar realmente um capeta, ele vai resolver todos os seus problemas. O que acontece? Isso aqui também é um ponto Não muito significa que não importante. vá criar mais, mas. Não significa que não vai criar mais. Só da forma é o seguinte. E isso não, mais uma vez, não menosprezando qualquer tipo de magia. Você tem magia natural, você tem magia do caos, você tem magia alta magia, você tem magia de louvor, etc. Como vocês quiserem chamar. O que eu quero dizer com isso e eu espero não estar confundindo, tá? Porque se eu for confundir, o mago vai me dar um peteleco depois.
A teurgia é a prática que também envolve o louvor, né, das entidades. É a teurgia. É a teurgia, não É tô louco. que a teurgia, É. ela vai trabalhar em aspectos mais sutis, Sim. a divinização, né, a sua própria evolução. E a taumaturgia, ela vai trabalhar em aspectos mais materiais, de realizações mais físicas, né, coisas um pouco mais palpáveis. Isso, a definição é. Aqui, ó. Não tem já que no outro episódio não teve cachorro. É, Olha você não. O só! Calvinho. Teodoro! O teu Vai lá, mal. fedorento. A taumaturgia, ela vem do grego tauma, milagre, e ergon, trabalho. Que significa fazer milagres ou obra das maravilhas. Que é erroneamente chamado de baixa magia, que é o quê? Feitiçaria prática é... Tô aparecendo aí pra vocês? Alô? Travou Essa é a tudo aí? nova luz. Oi. Voltou. Sua voz Oh, voltou. voltou. Aí. É, Deixa eu anotar aqui. invocamos o Michel de novo. Quantos minutos tá nisso daqui? Pra fazer o corte. Então, como eu estava falando antes de travar tudo, vocês ouviram a explicação do que é tauma e na palavra grega? Eu ouvi. Até metade. Então. Isso. Aí cortou. Tauma vem de milagre e a ergon, que é a outra parte, vem de trabalho, que significa fazer milagres, obras maravilhosas. Taumaturgia é o que eles chamam erroneamente de baixa magia. Eu prefiro o nome magia prática, porque o foco é completamente horizontal e material. É causar mudança tangível no mundo físico pelas coisas que você precisa fazer. Enquanto a teurgia vem de Theos, que Theos é Deus em grego. Então é uma obra de Deus, trabalho divino, operar com Deus, que o objetivo é vertical, que é a parte de evolução espiritual, que envolve prática de purificação, mesmo a invocação dos anjos, quando você vai pedir favor e tudo mais, é para uma coisa mais evolução da sua pessoa como pessoa para, tipo, não quero encarnar de novo, principalmente no Brasil. Então, de um modo geral é isso. Uma parte é mais para o trabalho evolutivo e de deificação e tudo, e comunhão, porque o louvor também é uma forma de comunhão. Pega os hinos órficos, não são só os crentes que têm hinos, né? Pô, pega os hinos homéricos, tudo mais. Tem aquela coisa de você trazer o Deus até você, porque você quer compartilhar com ele, você quer comunhão. Isso é você se deificar. E o outro, a taumaturgia, é você fazer o negócio prático para o BO que você tem que resolver ali. Ó, vou fazer isso aqui. Pá, funcionou. Você não quer saber do resultado final como pessoa, como evolução. Não, você quer o resultado como prática e resolver o meu BO. O que vocês acham? Correto. Porque a Raiza não falou ainda. Ela tá quietinha. Eu falei sim. Como eu não falei? Tá quietinha demais.
Ele tá me tirando, né? Tô falando. Nossa senhora. Tô sendo até prolixa. Tá sendo a arte do Michel de invocar a raiva. Cara, Vai tomar um ataque no templo astral dele mais tarde e deixa ele. delícia. Uma coisa que, voltando um pouco, que eu lembrei agora, são os pedidos. Ai, nossa. É, Tem que falar um negócio depois. Mas pode falar. os pedidos que são muito. As pessoas não sabem pedir. E elas acham que magia é mágica. E aí acontece, a gente já viu muito no Instagram do El, de gente querendo, mandando mensagem no privado dele, né? Porque ele expõe essas coisas. Ele falando, Mago, posso fazer um ritual com o demônio pra ele aumentar minha piroca? Gente, Mudar a cor do olho. mudar a cor do olho, sabe? Umas coisas que. Conseguir namorar a Shakira. As coisas beiram a desafiar as leis da física. Uma coisa é você intervir para que a energia te dê um impulso para aquilo que já é natural a fluir e acontecer. Existe caso de milagre? Existe. Muito, muito raro. Muito raro. Mas uma entidade pode operar. E aí entra na questão do que é um assunto para um outro podcast, que é a moralidade. Ela deve. Por que ela faria? As entidades não são boazinhas. Anjo também, nem anjo, demônios, elas são manifestações do cosmos. São energias brutas. Elas não respeitam e não Forças vivem. cegas, né? Muitas vezes. Forças cegas. Elas não vivem de acordo com a nossa moralidade. Então, elas Até podem. porque o que é moralidade no Brasil não é moralidade, sei lá, no Sudão, né? Ué, no Irã, mulher não pode ir pra escola e não pode sair na rua com o cabelo descoberto porque vai morrer apedrejada. E é moral. É moral estuprar uma mulher que não seja fiel, que não seja fiel assim no sentido de que não seja islâmica, porque eles veem infiéis como o gado que eles podem fazer o que quiser. No Brasil, já não. E aí, o que é moralidade? E aí você vai basear e projetar a sua experiência de que os anjos devem agir de acordo com o que você acredita. Cara, uma visão extremamente míope. Até porque 50 anos atrás era completamente diferente, cara. Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, então tipo, o tempo todo tá mudando. Aí você pega seres que são, por essência, imutáveis, porque eles são manifestações de forças cósmicas, milenares. Milenários. E aí você acha que ele tá cagando porque você acha que é pecado ou que ele tem que fazer porque é isso e aquilo. Ah, vai a merda. A magia por natureza tem que ser moral, cara, não tem jeito. É a Você não moral. pode falar pra mim, você não pode falar pra mim que eu aqui no Brasil vou pegar, por exemplo, um Grimório e vou invocar Mikael. Tá? Invoquei Mikael aqui no Brasil e ele vai ter as tendências e moralidades que eu concebo como as corretas aqui no Brasil. E aí a gente vai ter uma pessoa com o mesmo Grimório no Japão invocando Mikael e Mikael agora é japonês. Ortodoxia Eu posso fazer as russa. coisas aqui. Exatamente. Ou na África, porque um dos principais lugares onde mais teve expansão no cristianismo nos primeiros anos da igreja primitiva foi na África. Por quê? Cara, Israel tá aqui, né? A Judéia está aqui. É mais próximo eles chegarem na África do que eles atravessarem enquanto não tinha barco e vir para cá. Então, um pouquinho de história, né? Mas é isso, cara. Se você pegar para um ortodoxo, russo, africano, seja o que for, grego,
ele vai ter uma moralidade. Se você pegar para um neopentecostal, é outra. Se você pegar para magistas como nós, é outra. E aí o anjo olha para Dentro todo da mundo. própria magia já tem É? pensamentos tão. Dentro da própria magia já tem pensamentos tão distintos. E aí o anjo olha para todas essas divisões e fala: É? Foda-se. Eu sou o que sou. É a definição que Crowley colocou sobre o que é o ser humano, que todo homem, toda mulher é uma estrela. Então, cara, a estrela você pode falar. Eu acho que eu falei em outro episódio. A estrela você pode falar, tipo, o que que é o sol? O sol ele traz calor, o sol traz vida, o sol traz isso e aquilo. Tudo isso são percepções que nós que orbitamos o sol temos deles. Mas o sol é muito mais que isso. E por mais que a gente dê um monte de nome, o sol continua sendo o sol. Então, quando Crowley fala que todo homem e toda mulher é uma estrela, a percepção que a Raiza tem de mim, que o Dinho tem de mim, que o El, que a minha esposa tem de mim, é uma. E todas elas podem ser válidas ou não, mas eu continuo sendo eu. A minha percepção sobre mim mesmo de agora já não é a mesma de 10 dias atrás, mas eu continuo sendo eu. A minha essência continua. E agora, imagina seres milenares que são imutáveis. E a gente aqui, tudo brigando, apedrejando, demandando, derrubando o Instagram do outro, porque, eu não concordo com o que ele disse. E a entidade, foda-se. É engraçado a gente imaginar aqui. É engraçado, eu não vejo um Daimon É. fazendo rinha com outro Daimon, tá ligado? Eu não vejo demônio. Faz o teste, faz o seguinte, ó. Faz o teste. Chama um Daimon, e chama um anjo. E pergunta pra ele o que ele acha a respeito do oposto dele. Eu não vejo Daimon e anjo tretando. Imagina o Daimon. Tipo, Astaroth chega e fala assim, fez um rito de luxúria, porque também trabalha. Você fez esse rito com Gremory? Não falo mais com você. Você mexeu com a pedoquê? Vai lá, corre pra Vai redimir. lá, Domina seu vai. rabo. Vai lá que eu Sabe, jogo. gente? Por favor, né? Seja É só vocês menos. estudarem um pouco, é só vocês estudarem um pouco. Não é difícil, cara. Façam comparações. Façam comparações. Aquilo que está acima é como que está abaixo. Se você está fugindo dessa regra, você está errado no rolê. Exato. Não é a gente que está falando, é o hermetismo. Estuda, questiona. E é uma coisa que a gente foi colocar, a gente foi concebido para colocar que existe uma dualidade, uma regularidade muito grande entre tudo. Se você tem uma luz, você tem que ter uma trevas, e elas são obrigatoriamente inimigas. E é uma coisa que efetivamente não necessariamente existe. Se existisse, não existiria o caminho no meio. Se não existir o caminho no meio, a gente não estaria aqui. E segundo, que é uma coisa que... Isso daí é a retórica para continuar perpetuando uma briga e manipulando o fã-clube. Porque chega no fim do dia, é só pegar as tretas de direita versus esquerda. No final das contas, quem é o chefe tudo que tá lá em cima tá enchendo o cu de dinheiro e tá cagando pra quem é a galera, o gado deles. É igual um meme lá. Por que o Batman não mata o Coringa? Porque se matar o Coringa, acabou a franquia. Acabou o Batman. Por que Deus, na sua onisciência, deixa o diabo, o mais astuto dos animais, num jardim com dois seres que não têm conhecimento do bem e do mal, com uma árvore feita de chocolate, no meu caso, uma árvore de bacon, e fala: não, você não pode comer. Mas eu vou deixar aqui a serpente, que eu sei que vai falar no seu ouvido e vai te enganar, mas eu vou deixar ali. Ué? Qualquer pai, por mais medíocre que seja, sabe que quando tem um filho, a primeira coisa que faz é, vou ter um filho e tal, vou colocar as tampinhas aqui na tomada para não tomar um choque. É.
E aí? O que Mas é eu avisei retórica? que não era pra colocar o dedo na tomada, ora, poxa. E ele colocou. Então, e aí, Eu por que é isso? avisei. É retórica, cara. Gente, mas aí a gente vai entrar numa senda que é do sadismo do Deus cristão. Que eu acho que dá Aí outro já é episódio. papo para outro podcast. Sim. Mas eu acho sensacional. É, até porque eu quase fui Não, pastor, né? Então eu tenho coisa pra caralho pra Eu falar. também. Pra quem não sabe, eu fui da igreja também. É, ela. Eu vou deixar essa piada pra depois. Então, vamos, Você já sabe. vamos. Eu ia fazer a piada, mas não vou, porque você. Todos nós tivemos algum estudo. Nunca fui pastor também, mas eu também tive meus momentos de cristianismo que, enfim, Olha história, né? só. Tem que fazer. Ah, não tem jeito, todo mundo tem. Mas é isso é uma coisa que também, isso eu falo desde o começo. É a mesma história de você falar, além dessa dualidade entre poderes, é a rivalidade no sentido. E isso eu não consigo absorver, que é aquela velha história, tipo, existe uma linha de pessoas em que não existe a concepção que religiões ou divindades podem coexistir, no seguinte sentido. Se existe Deus, o cristão, não, eu automaticamente anulo a existência de olimpianos, automaticamente anula a existência de nórdicos e derivados. Uhum. Todas essas conexões são inferiores à minha religião. Mas isso é um papo para um outro momento, porque esse aí vai para as pautas polêmicas. É, até porque aí a A gente. gente faz um podcast Café com Satã. Gosto, gosto. Ó, se você que está assistindo tem interesse, e se a gente também consultar os nossos advogados e eles liberarem, comenta aqui embaixo Café com Satã, que a gente pode pensar mais pra frente em fazer uma série. É fazer uns A gente vai cortes, né? A gente fazer podia uma fazer versão vários mandinga. shorts pra É, colocar. Café com Satã. Café com Satã. A Quando gente começa aqui, ó. Hashtag Café com Satã, série faz Hashtag um Café com short. Satã. Tem um humorista, o Gui Manioto, acho que ele faz uns cortes chamado Café com Café. Que é, notícias fúteis, café amargo e um jornalista que não tem noção do que tá falando. E aí ele pega, tipo, as notícias mais esdrúxulas do mundo. Tipo, a pessoa foi com uma garrafa de Heineken no cu pro hospital. Não, a pessoa foi. Eu lembrei. A pessoa foi pro hospital, deu entrada no hospital com uma granada de mão enfiada no rabo. Que era item de colecionador. Caramba. Tava lá, né? A pessoa tá ali parada, deu aquela coceirinha, falou, poxa, tá Por que parado, tá não, né? coçando, por que eu não vou enfiar? Eles chamaram o esquadrão antibombas pra poder tirar a Nossa, granada da isso me pessoa. lembra muito um episódio de Grey's Anatomy. Quem já assistiu vai saber. E até porque Cara, aí religião, eu sei. religião, tudo que a gente tem documentado é, vem da região da Síria, Fenícia ali. Então, se você pegar o que existe, foi o primeiro registro de uma religião. E aí entra como que é o nome? O sincretismo religioso. Se você pegar olha, a liturgia da igreja hoje, ainda é baseado em tudo que se fazia lá. O nosso RMP, por exemplo, é baseado na magia. Ai, caralho, qual que é o nome? Babilônica. E foi um link que num curso que eu fiz do Léo Lousada, ele mandou a matéria e o cara mostrando, olha, historicamente, aqui tá aqui primeiro o nome, fala tipo, sei lá, fala o nome do Deus. Aí a pessoa que começou a estudar no hermetismo as correlações, pô, é esse daqui é o fogo. Então, o fogo
é Mikael. Esse daqui, ó, é energia de não sei o que. Então, vou botar Uriel. Esse daqui é Rafael. Pronto. Você entende. Esse é o papel do hermetista. Você entendendo como funciona a magia. O papel do mago. O mago é o nerd que entende como funciona. Ele não quer só fazer a magia, ele quer entender como funciona o mundo. Então ele É, pega ali e tal. Ah, beleza, agora que eu já sei a receita, eu vou manipular e mudar. E é o que a Igreja Católica sempre fez. Pega todos é os que se nossos. resume muito. Desculpa, pode falar. Não, pega todos os nossos Ah, tá. feriados. É tudo tipo de algum outro deus. O que você ia falar, Dinho? Cara, pra mim é o gigantesco poder da arquetipagem. Nada mais nada mais simples de definir do que isso. Você arquetipa a energia, a aparência, as ideias de uma entidade em um outro campo, ou com uma Jung. outra finalidade. O Jung, a Exato. sua consciência coletiva e os arquétipos. Mas é isso, eu achava que tipo religião seria um tema que seria só a gente falando mal, mas já deu pra ver que dá para fazer, além de falar mal, porque a gente vai falar, tem coisa pra caramba. E vai ter esse daqui, vai ser um que eu vou até preparar umas coisas antes, só pra não falar meia dúzia de groselha, porque eu gosto de falar batendo de verdade, com embasamento. Lá vão os nossos advogados. Ah, eu sou casado com uma. Tamo safe. Ninguém Mas, passa fome, não. é. Mas, olha, esse daqui deu 1 minuto, 1 hora e 17, hein? Acho que é bom a gente terminar. Sim. Mais alguma. Cara, Algo. eu tenho uma consideração final. Diga. Se dediquem a fazer magias pra vocês. A gente vê muita galera também querendo, vivendo pra demandar os outros, né? Cara, se eu vou trazer pra mim, né? Aí eu posso falar só por mim mesmo. Se eu tivesse vivido esses anos da minha vida, me dedicando a demandar os outros, eu ia estar na mesma situação que eu estava anos atrás. Então, parem de olhar tanto pro outro e olhem mais pra você, porque é só vantagem. É só vantagem. Faz as coisas pra você melhorar de vida, pra você ter mais sabedoria, pra você ter mais equilíbrio, saúde, fortalecer o seu relacionamento, se você tiver em um. Não deixe pra querer fazer alguma coisa quando você estiver numa situação crítica, porque aí vai ser muito mais difícil. Se você fizer a manutenção do seu carro com frequência, dificilmente você vai ter que chamar o guincho o dia que você for fazer uma viagem. E você provavelmente vai pagar menos, né? Também. Então, façam magia, invistam dinheiro nisso contratando um magista para você. Fica demandando dos outros. Isso é para situações assim mais extremas, né? É eventual, senão você vira um Zé Demandinha, você vai se densificando e, e quanto mais você se densifica, mais você se endurece. Então, tome cuidado com isso. Invista em você mesmo, você vai ser sempre a melhor coisa que existe para investir. Sempre. Aí eu falo uma coisa que o El explicou pra gente quando a gente começou a mentoria. A magia, ela é uma ferramenta de mudança de dentro pra fora. Não adianta você ficar fazendo magia, você que já aprendeu o mínimo, porque e sair fazendo e vendendo e fazendo promessa para os outros. Primeiro, pelo. Às vezes a pessoa não sabe o básico da magia, os fundamentos da magia. Tá fazendo coisa sem se preocupar com posição da lua. Se for um sistema tipo Voodoo, tudo bem.
Mas a pessoa não se preocupa com os fundamentos, se aquilo ali faz bem, quais são as correlações e tudo mais, e sai fazendo. Ou tipo, nossa, eu quero fazer um negócio para. Que foi um caso que eu peguei, que eu estou tratando. Eu quero fazer um negócio para curar com Afrodite. E aí curou o útero dela e ela engravidou. E ela não queria engravidar. Então tinha que fazer alguma coisa com Mercúrio, que é um dia de cura. A energia de Afrodite é uma energia mais de amor, e o amor, a energia de sexta-feira, na verdade, né? Ela, de venusiana, é mais o amor, mas não de putaria, porque esse é muito mais correlacionado com o polo masculino, que é de terça-feira, que é a energia de Marte. A energia de sexta-feira é aquele amor romântico, é o que vai gerar vida, porque é o polo feminino, é o polo da mãe e tudo mais. Então, cara, a pessoa não sabe. A forma de curar a pessoa às vezes é engravidar, né? Então, e aí, cara, sabe, você não tem a base Sim, para sim. fazer o Nossa, rolê sim. e tá fazendo a torta direito. Ou pegou um curso de goethe aí que nem ensinou como se proteger. E não, pode chamar demônio que não tem problema. Cara, a primeira coisa que o Well explicou pra gente foi: você não chama nada se você não sabe banir. Então aprenda a banir primeiro. E se você não pensa em mudar primeiro a sua vida, mudar o mundo externo, é efeito colateral. Quando você mudou por dentro, tudo por fora muda. Nossa, sim, Então é mais teurgia e menos taumaturgia. sim. Eu vou introduzir a minha parte final com a frase. A magia é a aplicação consciente da vontade humana sobre as forças invisíveis. Autos. Isso. Eu acho que, complementando tudo que vocês falaram também, uma coisa legal da magia é não pensa. Quando você tem o desejo de aprender a magia e tudo mais, você tem que entrar com o pensamento de tipo, não quero só mudar a minha vida. Eu quero para mim mesmo, mas eu também quero entender como funcionam as engrenagens do universo. No final do dia, você tem que entender da seguinte forma: tudo que nós fazemos, tudo que você aprende, tudo que você aplica, tudo que é alterado em você, te ensina que existe uma coisa muito mais forte do que só o que você vê, só o que você escuta. Você ganha um poder de não só se transformar de dentro de si, mas você nunca mais vai ser, por exemplo, somente um passageiro da sorte do universo. Você não vai ser o cara que, tipo, puta, eu dependo da sorte para achar um emprego, para achar amor e tudo mais. Você pode usar o universo para trabalhar todos esses pontos para realizar o que você deseja, o que você quer. Essa é a parte mais legal. Entretanto, sempre leve em consideração o macro, que é o que a gente vive, o macro de tudo, ele tem que ser igual ao micro. Você tem que ser igual ao universo, você tem que ressoar no nível do universo, você tem que ter o conhecimento de como mexer com o universo. Não adianta você querer comprar, você querer ter o carro do ano que anda a 1 milhão de cavalos, 1 milhão de cavalos de potência a 1 zilhão de quilômetros por hora, se você não sabe como isso opera. Sempre trabalhe primeiro dentro de você, sempre trabalhe primeiro em sua evolução, sempre trabalhe primeiro em entender como o universo funciona antes de você começar a falar. Eu quero, eu vou fazer, eu vou invocar capeta, eu vou fazer o caramba quatro. E não somente isso, aí vale mais um pontinho que eu vou roubar do Michel também, aproveitando. Silêncio é fundamental. Não é porque você está fazendo, acontecendo e tudo mais, a minha opinião é vago, não público. Você não precisa esfregar na cara de todo mundo se você está fazendo alguma coisa ou como você está fazendo alguma coisa. A evolução, os presentes, as coisas são de você, para você. Quer dividir? Beleza, mas não fica falando, sou zilionário porque fiz magia com 50 anos de idade, pacto com 48. Para mim não é isso. É o que o próprio Michel falou.
a evolução material, a transformação material, as suas conquistas materiais, todas dependem da sua evolução espiritual. O espiritual, o ocultismo e o material, eles sempre andam juntos. Se eu não me engano, a Rafa falou isso alguns episódios atrás. Acho que no primeiro ou no segundo. Se o espiritual evolui, o material evolui. Se o material evolui, o espiritual tem que acompanhar. Não pode existir esse descompasso. Senão, você como pessoa vai fazer um estrago para você mesmo. Independente de qual seja a vida. Uma hora quebra, não tem como. O melhor A exemplo hora é tá o El. quebra. Uma O hora melhor quebra. exemplo de mudança é o nosso papito e grão-mestre. Coraçãozinho pra ele. Mas é isso. Então ficamos por aqui. Até um próximo Ah, episódio. E beijo no croação. beijinho, gente. No cu. Tchau.